A minha primeira pergunta para a gente começar, porque foi a pergunta da semana. Quem tem F1 e M1 pode voltar a respirar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e descansar? Como é que ficou essa situação toda? Sem problemas. Essas pessoas aí estão tranquilas agora, vão ficar tranquilas agora, porque o próprio Trump tirou essa ordem executiva que ele queria fazer, né, essa mudança, essa regra nova, foi retirada mediante o número de ações judiciais que entraram, 17 estados entraram, a Califórnia, obviamente, liderou, e logo depois da MIT e a Harvard também terem avisado ações federais, já teve um juiz federal que tinha dado a liminar suspendendo a execução dessa medida, e o Trump viu que não ia conseguir barrar todos esses juízes federais numa corte de apelação, geralmente são circuitos que ele também não ganharia, como não circuito da região oeste do país, envolve Califórnia, Oregon, Washington, e também do segundo distrito, que é a parte de Nova York ali. Então ele ia perder isso daí, ia ficar bem feio. Já ficou feio, ia ficar mais feio ainda se ele não tivesse tirado essa ordem executiva. Então, e outra coisa também interessante, Paulo, faltam 3 meses para as eleições. Ele vai fazer um monte de loucura agora, porque ele está perdendo nas pesquisas, uns falam que está 12 pontos, 15 pontos. Nos estados que são chamados swing states, está perdendo quase todos. Está tendo que defender agora Texas, Arizona e Geórgia, que nunca se viu isso no presidente republicano, né? Então, realmente não tem muita chance que ele vai ser reeleito. Então, nesse caso, ele vai tentar um monte de loucura ainda, o pessoal que são esses que são os assessores dele, né? O Steve Miller, o próprio genro dele, o Kushner, que foi o que está querendo inventar esse sistema do mérito aí. Então, essas coisas, quando vocês ouvirem aí, vocês são imigrantes, estão aí com seu visto EB2, EB3, estão com seu F1, M1, e vocês ouvirem notícias dessa forma aí, ignorem, esperem mais uns dias, deixa ver o que vai acontecer. Ele faz o alarme para causar pânico, para tirar a atenção do desastre que é o coronavírus, causa um pânico, e depois de uns dias os juízes federais dão liminares, cancela tudo isso, e você ficou estressado à toa. Doutor, deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho que é muito séria. Que eu já disse aqui que foi também exatamente tudo isso que você disse agora, que foi um oportunismo, né? Que foi um momento em que ele estava em Miami, na Flórida, passando férias, que só de 3 anos que ele está no poder. E, gente, a gente não está falando mal do Trump, a gente está só reportando o que acontece nesse governo. Ele passou mais de 360 dias, 323, 24 dias, jogando golfe. Em 3 anos, quer dizer, ele passou praticamente um ano inteiro jogando golfe. E ele estava lá em Miami, foi dar uma entrevista para Telemundo, que ele detesta os hispanos, né? Foi dar uma entrevista para Telemundo e lá falou, olha, eu vou abrir para a cidadania, um caminho para a cidadania do DACA. Aí todo mundo, olha, o Trump está fazendo... Por quê? Porque na Flórida, que é um estado que tem muito cubano, que tem aquela dor por conta do que o Obama fez no último ano, que eu achei que foi correto, porque se já não tem mais regime lá em Cuba, por que dar cidadania só porque você saiu de lá? Imagina, o cara vem de turismo para cá, resolve ficar, aí vira cidadão. Tá errado. Como não tinha mais regime, o Obama foi lá e tirou. Só acho que ele poderia ter deixado, porque daí o Trump mesmo tirava. Então os cubanos detestam o Trump. E aí ele foi e fez bonitinho lá na televisão. E ficou sabendo que foi justamente essa história que o Kushner inventou para a situação do mérito. Quer dizer, de 700 mil pessoas, dependendo dessa pontuação que essas pessoas vão atingir, pode atingir menos de 50 mil, né? Que vai ser baseado se você tem dinheiro, se você tem empresa, se você está bem estabelecido. São uns índices horrorosos. É essa que é a história também, né, doutor? Isso aí é um programa que eles estão querendo implementar que vai ser mais ou menos como o sistema do Canadá. Isso não vai ser implementado, eu não acredito que seja implementado, porque isso aí você tem que mudar o INA, Immigration Nationality Act. Isso é a lei de imigração. E para você mudar uma lei federal, você não muda com decreto. Você não muda com medida provisória, você não muda com regrinhas internas da USCIS.
você tem que mudar com o Congresso. E ele não tem um Congresso hoje, ele tem um Senado, que são os puxa-saco dele lá, mas ele não tem a Câmara de Deputados, porque lá ele não vai conseguir passar. O que ele está querendo fazer é talvez conseguir passar uma forma de legalizar o pessoal do DACA, né? Mas ele vai querer colocar nessa lei, nesse projeto de lei que ele deve talvez colocar no Congresso, ele vai querer colocar mais fundos para a fronteira, que ele falou que ia fazer um muro na fronteira, que o México ia pagar por esse muro, e só tem 3 milhas de muro até hoje, e o caindo aos pedaços lá. O que ele fez, todo o resto que ele fez na realidade foi só tipo recapeamento, já fez o que tinha, fez a manutenção do que tinha, né? Essa que é a história. Isso, mas aí ele vai tentar agora conseguir mais fundos para botar nesse muro, para desviar para esse muro entre o... Primeiramente ele falou que ia fazer um muro com o Colorado, né? Mas aí o Don Lennon mostrou que o Colorado não tem fronteira com o México, e eu tenho esse vídeo, depois eu te mando para você ver. Mas enfim, ele então fez ele está querendo fazer esse programa para poder colocar o muro com o México, e aí ele vai tentar dar um agradozinho ao pessoal do DACA, que é 700 mil, 800 mil pessoas. Então ele vai querer talvez colocar isso numa coisa, mas o Congresso não vai passar isso daí, porque eles já estão cientes de que provavelmente os democratas vão ganhar o controle do Senado, já tem o controle da Câmara de Deputados, e vai ganhar a Casa Branca. Então, com os democratas no poder, com todos as duas casas e mais a presidência, fatalmente vamos ter uma lei de imigração, DACA, vai todo mundo se legalizar, vamos ter não uma anistia, mas vamos ter pelo menos alguma lei, como tentaram passar em 2006, 2007, 2013. Você lembra que o Obama conseguiu que passasse no Senado a lei de imigração para dar anistia, dar um perdão que estava ilegal, e aquele John Boehner, que era na época o Speaker da House, não deixou passar na Câmara de Deputados. Então, isso deve acontecer no ano que vem, ou nos próximos anos, porque nós vamos ter aí pelo menos uns anos de controle democrata no governo, e isso é necessário para dar um pouco de equilíbrio no que está acontecendo agora. O que eu acho que é legal a gente fazer e deixar muito claro para as pessoas é o seguinte: as pessoas e a oposição ou a situação vêm para cima dizendo: mas os democratas querem open borders. Nem advogado de imigração quer open border, amigo. Não é nada disso, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é fake news. O que se quer é justamente dar uma chance para as pessoas que estão aqui para se injetar ainda mais dinheiro na economia. Essa é a história. E as pessoas ficam usando de que não, os democratas querem abrir as fronteiras. Pense uma coisa, não é porque está entrando um governo democrata que vai facilitar a imigração, não é isso. Eu acho que facilitar não é o termo. Eu acho que a gente vai, sabe fazer o quê? Colocar tudo no eixo, né, doutor? Vai ficar mais correto a forma de quem realmente pode estar aqui, né? Quem é turista, quem é estudante, quem está vindo para investir, seja muito bem-vindo, nós queremos seu dinheiro, né? E assim por diante. E quem está aqui já estabelecido, lembrando que ontem foi o último dia para a entrega da declaração de imposto de renda, e tem muito imigrante sem documento pagando seus impostos porque tem Tax ID. E fizeram isso ontem. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma mais coesa, mais correta. Eu tenho pergunta aqui, doutor. Fernando Moreira, estou aplicando para o F1, eu tenho B1 e fortes vínculos, porém eu tenho filho há 5 anos fora de status. Isso pode negativar meu visto? Não, não vai negativar o seu visto, mas o seu filho está fora de status apenas porque ele não tem o status, mas ele não está acumulando dias de estadia ilegal, porque você só pode acumular período de estadia ilegal no país acima de 18 anos de idade. Então, o seu filho, embora esteja fora de status, se você pega o seu status F1, consegue depois vamos supor, um exemplo, um empregador que queira fazer para você um EB3, e você ganha o seu green card, o seu filho pode fazer o processo consular, ir ao Brasil, receber o visto lá e retornar sem nenhum problema, desde que isso aconteça antes dele fazer 18 anos. Naranami, doutor Marcelo,
Emissão de Work Permit para quem já tem visto J2 e já está nos Estados Unidos, está sendo feito normalmente? Ou os processos que estão tramitando também serão bloqueados? Não, o J2 não tenho visto o permissão de trabalho para o J2. Agora, os processos não estão sendo bloqueados, tá? Isso aí também é uma coisa interessante a gente discutir. O que está sendo bloqueado, que na prática não está sendo bloqueado, é uma pequena parte de aplicantes que podem estar aplicando o EB2, o EB3, ou esses vistos temporários L1, que estão fora do país. Então, esses estão sendo bloqueados até 31 de dezembro, a não ser que saia alguma ação judicial, que deve ter entrado já, ou vai entrar, e alguém vai ter aí uma ação, uma liminar de um juiz federal, e isso vai acabar sendo suspenso. Mas, se não acontecer isso, e levar como está, vai até 31 de dezembro. Como a gente já está vendo aqui na nossa expertise política, o Trump não vai ser reeleito e não vai ter mais essa ordem. Então, até se você começar um processo como EB2, EB3, daqui que esse processo seja aprovado e você vai fazer a aplicação do visto no consulado, já vai ter acabado essa ordem, já vai ter outro presidente, tudo vai voltar à normalidade. Então, na verdade, não tem muito isso. Agora, o que me deixa com medo, Paulo, eu não sei se você está sabendo disso, mas o serviço de imigração, que está aí dizendo que está falido, que não tem dinheiro, o USCIS, fechou a fábrica de Green Card no Kentucky. Falei sobre isso. Na realidade, eram dois contratos, né, doutor? Eram dois contratos, um contrato já foi. A autorização de trabalho está fechada, e a outra fábrica, são duas, a outra que tem no Missouri, está bastante reduzida a produção. Então, já estão aí com questão de 50 mil green cards que estão aprovados, mas não puderam ser impressos, e 75 mil documentos de permissão de trabalho que também já foram aprovados e não podem ser impressos, porque a USCIS está passando por isso. Então, já tem a American Immigration Law Association, disponibilizou para todos nós, advogados, que somos afiliados, eu também sou afiliado a ela, então disponibilizou um modelo bem simples de mandado de segurança, para você meter uma ação na Corte Federal e o juiz federal dar uma canetada lá e obrigar a imigração a emitir o seu green card e a sua permissão de trabalho, se o seu caso foi aprovado, mas o cartão não foi impresso por causa da incompetência da imigração. Doutor, excelente colocação. E eu queria até fazer uma pergunta aqui, muito claro. Tem um artigo já, e eu até comentei esse artigo no meu canal, que diz que o governo está transformando documentados, imigrantes legais, em indocumentados. Porque a ordem é você ter o teu green card e andar com ele em tempos de Trump. A ordem é você ter o teu work permit e você andar com ele em tempos de Trump. Se um policial dá pá virada aí, metido sou policial, mas gosto de prender e entregar pro ICE, para uma pessoa, a pessoa não tem a documentação, ela pode ser encaminhada para a delegacia, né? Pode, em alguns estados isso está acontecendo, a imigração está chamando o ICE para a pessoa. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você for parado pela polícia e a polícia perguntar o seu status imigratório, você não tem a obrigação de dizer. Tá? A lei não obriga você a dizer isso. O policial a polícia não tem direito de perguntar a você isso. Se você quiser falar, aí é problema seu. Você pode dizer, estou legal, estou ilegal, estou esperando o visto ser aprovado, o que for. Agora, o policial pode, em alguns estados, como por exemplo na Flórida, nós temos dois países praticamente. Na Flórida, o policial é obrigado, pela lei local, a chamar o ICE, se ele tiver suspeita que alguém está indocumentado. Eles podem ver pela placa do carro. Inclusive, se você não tem carteira de motorista e está vencida há vários meses, e aquela carteira de motorista associada à placa está vencida há vários meses, quer dizer que você deve estar ilegal. Então, pode parar, você também pode cumprir mandados. Tudo isso está fazendo na Flórida. Na Califórnia, desculpa, Paulo, só para concluir. Na Califórnia, a polícia da Califórnia é proibida de chamar o ICE. Por isso que o Trump odeia a Califórnia tanto. Aqui é o estado santuário. Se a polícia chamar o ICE, você pode acionar a polícia na corte e você vai ganhar indenização, porque é uma lei estadual que foi passada, eu acho que foi 2016, 2017,
2017 ou 2018, se eu não me engano. E Isso, essa que lei transforma a Califórnia em proíbe estado santuário, né? a Califórnia. Então, nenhuma agência da Califórnia, corte, polícia, xerife, park ranger, o que você quiser falar que seja pago pelo governo do estado ou municipalidades, eles estão proibidos de chamar a imigração, a não ser que você cometa um crime muito grave, vá preso, aí eles vão fazer questão de chamar a imigração para mandar você realmente embora, porque você não tinha que ter feito aquilo em primeiro Sim. lugar. Mas por causa de uma multinha de trânsito, ou porque você foi pego numa loja roubando uma besteirinha, às vezes o imigrante é até acusado de roubar alguma coisa que ele nem tentou roubar, às vezes saiu sem pagar, sem ver, né? Na criança, eu tive caso, a criança botou uma coisa na bolsa da mãe, a mãe não sabia, foi sair da JCPenney, a polícia foi lá, pegou, chamou a imigração. Não, isso não vai acontecer na Califórnia, mas na Flórida vai. Então, se Então, você dirige na Flórida e outros estados também, veja o seu governador se ele é republicano ou democrata, porque isso até o que faz eu ia muita dizer, na diferença. realidade, esse é um acordo que existe entre as polícias e o ICE. O ICE dá um treinamento para a polícia, inclusive. Isso começou lá na Geórgia. A É a Geórgia é um dos seção piores 287G. estados para quem realmente está afim de ficar. Ou você anda na linha lá na Geórgia, ou você tá, sabe, tipo. Você, A não, me Geórgia, a casei, Geórgia já vou começar a trabalhar. Trabalhe lá na Geórgia sem work permit, que não chegou para você ainda, para você ver o que acontece. a Né, Geórgia é doutor? muito hostil com os imigrantes, a Flórida também, Flórida, Geórgia, esses estados são absolutamente hostis com os imigrantes. Então, se você mora nesses estados e você tem um parente, uma oportunidade de você mudar para um outro estado, mude. Quer dizer, desculpa, não mude não, porque já vai acabar mesmo, só falta 3 meses, mas se a gente der o azar de ele ser reeleito, mude, porque aí a coisa vai ficar feia para você. Então, só para voltar naquela história do J2, tá? Ela diz o seguinte, que o visto é J1, J2 para trabalho como professor. O esposo dela trabalha para uma escola pública daqui de Utah. O visto em si venceu em maio, mas foi mandada a documentação em abril para o Work Permit e o documento do DS que ela coloca é válido até 2023 com o contrato de trabalho. Ela precisa se preocupar nessa questão Não. eu não entendo quando ela fala assim que o visto em si venceu em maio. É o seguinte, a gente tem que entender o que é o visto e o que é o status. O visto você usa para entrar no país, no seu passaporte. O status é o que mantém você no país. Você pode entrar com um visto vencendo daqui a um mês e ganhar um status de 5 anos, 2 anos, dependendo do visto que você tem. Inclusive, de estudante, não tem vencimento, tem o DS, né? Tem D/S, quer dizer, duração do status. Enquanto estiver cumprindo aquele status, o DS, no caso, é o Department of State, é o formulário. No caso do estudante, por exemplo, no caso do estudante é o I-20, que eles têm lá o DS 160. Então, nesse caso do Department of State, o formulário, se tiver válido ainda, tiver o contrato válido e tiver mantendo o status J1, tudo vai conseguir continuar normalmente como está. E quando vencer o status, aí sim, precisa sair do país ou se tiver um outro tipo de visto que possa aplicar. E também o J1 tem o negócio do requerimento de 2 anos de morar fora, aí tem que pedir um waiver. Então, J1 é um visto meio complicado. É bom você realmente ter uma conversa com o advogado de imigração e se interar sobre isso, caso você tenha interesse em ficar aqui, passado o tempo de validade do J1. Lucimar Aires. Doutor, acabei de entrar na fase I-40 do meu EB3. Você acha que o mais difícil já passou ou a fase da imigração é mais complicada de ser aprovada? Eu tenho uma filha de 11 anos que está estudando e um menino de 1 ano que nasceu aqui. Sou patrocinado por uma empresa americana. Ótimo. A primeira fase do EB3 é o Labor Certification, já aprovou. Essa é a fase mais conturbada, vamos dizer assim. Se você entrou no I-140, não é o I-40, tá, Lucimara, né? É I-140. I quer dizer um formulário de imigração, então eles botam I. Então, I-140 é o Petition for Alien Worker. É o que vai classificar você na categoria EB3. Então, o I-140, ele pode ser aprovado com Premium Processing, se você ou o empregador tiver interesse de pagar $1.440 a mais para a imigração dar uma resposta em 15 dias, ou ele pode levar uns 6 meses aí e tal. Mas nessa fase,
sendo aprovado o seu I-140, e você já deve estar perto de entrar com ajuste de status, ou já entrou no ajuste de status, aí você pode falar que o pior já passou. Mas tem muita coisa que tem que ver ainda. Tem, por exemplo, a data de prioridade. Você precisa ver o Visa Bulletin. Por sinal, está para sair agora o de agosto. Vai sair entre hoje e amanhã, talvez mais um dia aí. Então, o Visa Bulletin é o que mostra quando você pode começar o seu ajuste de status do EB3, se você não começou ainda. Então, tem muitas regras para serem observadas ainda, mas em termos do mérito do processo, aprovando o seu I-140, você está praticamente com o Green Card na mão. Doutor, esse Visa Bulletin, é bom a gente deixar claro que não é só para o EB3, né? É para todos os vistos que têm ajuste de status. Então, por exemplo, aquela história que às vezes a gente pergunta assim, quanto tempo está demorando para a mãe passar para o filho? Aí o doutor vem com um balde de água fria, 15 anos, 10 anos. É isso que o Visa Bulletin faz, né? O Visa Bulletin tem 4 tabelas. Tem 2 tabelas de processo de família e 2 tabelas de processo de trabalho, que são os EBs, EB1, EB2, EB3 até o EB5. E o de família são as categorias F1, não é estudante, F1 no caso aí filho de cidadão americano, tem a categoria F2, no caso F2A, F2B, tem a F3, a F4, que é de irmão de cidadão americano. Então, essas categorias existe um número de aplicação muito maior do que o número de vistos que podem ser emitidos por ano. Então, a imigração limita, o Departamento de Estado e a imigração limitam através do Visa Bulletin, colocando datas de prioridade que estão sendo chamadas. Para você ver quando você pode começar o seu ajuste de status ou quando você pode terminar o ajuste de status com a sua entrevista do seu Green Card, você acessa o Visa Bulletin. Entendi. Então, olha só, presta muita atenção. Uma das coisas que eu sempre digo aqui e repito várias vezes é que você precisa... Você vê, a gente passou aqui por alguns casos, desde discutir a situação dos imigrantes aqui com F1, com M1, passando pela situação do DACA, passando também por essa questão do J1, do J2, falando agora do EB3. Olha só quanta coisa que a gente falou em tão pouco tempo. Mas por quê? Porque eu tenho um profissional do meu lado, que é o Dr. Marcelo Gondim, que sabe tudo a respeito. Não vá no achismo das pessoas que não têm nenhum conhecimento profissional, a palavra é essa, sobre o assunto. Quando, por exemplo, eu vou falar no meu canal que eu estou falando a respeito de uma coisa que diz respeito a isso, eu sempre falo, eu conversei com o Dr. Marcelo e coloco a culpa nele, porque é ele que me passa a informação. Se não é ele, é a doutora Carmen. Se não é a doutora Carmen, é o doutor Danilo. Eu jamais seria maluco de dar uma opinião com base de achismo. E é aí que as pessoas perdem dinheiro. Eu vou perguntar rapidinho até, não tinha programado nada disso não, mas, doutor Marcelo, quantos casos mais ou menos que você acaba pegando num mês de gente que teve problema num caso anterior? Veio, puxa, doutor, vou ter que voltar para o Brasil. Peguei um advogado que não era advogado. Peguei um advogado que no fim das contas não sabia nada, descobri que o cara nem advogado era, ferrou a minha vida. Porque a vida do advogado de imigração também é consertar os erros dos outros. Isso é péssimo, na realidade. Mas, enfim, ainda bem que tem gente assim. Casos, você já fez muito isso na vida, né, doutor? Já tem muitos casos. Inclusive, teve um agora, a pessoa participou do seu programa aqui, e eu realmente fiquei com pena dela, tá? Ela teve um processo de EB2, NW, que foi extremamente mal feito, foi feito de forma muito incompetente, muito abaixo do nível esperado por um profissional. Esse processo agora está com aquele Notice of Intent to Deny, o NOID, e o filho dela já completou 21 anos. Ou seja, esse advogado ou advogada que pegou o processo dela praticamente acabou com tudo, porque agora fez um processo mal feito. Eu não sei se dá para reparar, eu acho que dá, mas não sei se dá para reparar. A gente vai ter uma reunião amanhã, mas basicamente passou a idade do filho e eu nem posso reaplicar, porque se o caso for negado a reaplicar, o filho está fora. E muitas vezes imigrantes fazem processo pelos filhos, não é nem por eles. Ela é uma profissional de sucesso, ela não precisa estar aqui nos Estados Unidos, se ela quiser ficar no Brasil, ela pode ficar, mas ela quis vir por causa do filho.
e isso aconteceu com ela, infelizmente. É de cortar o coração. E também, esse não é nem o pior caso. Tem os casos dos consultores na Flórida, que eu tenho pego alguns, já estão mandando os requests, pedindo cópia dos processos, uns nem mandam, ignoram, né? Outros mandam, e você vê que não foi um advogado que preparou o processo, não tem um AG-28 no processo, que é aquele documento que notifica a migração, que tem um advogado tomando conta do processo, não tem. Tem um que a assinatura é falsa, a pessoa não assinou o formulário, não assinou a petição, e a pessoa fez a assinatura falsa lá e colocou na imigração o processo, e a pessoa fica pedindo cópia e não consegue, e fala que vai dar o dinheiro de volta e não dá. Nossa, tá demais isso. Isso muito acontece na Flórida. Eu sei que também tem em Massachusetts bastante, mas é impressionante a região da Flórida ali, Miami, e o pior agora está sendo Orlando. Na área de Doutor, Orlando tem aquela história, é muito youtuber, é muito gente certificada pelo YouTube para falar a respeito disso. É muita gente certificada pelo Instagram para falar a respeito disso. É muita gente certificada pelo tiozinho da esquina que me disse que é assim, para falar a respeito disso. Isso é lamentável demais. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, doutor. Tilão, ele fala o seguinte: parabéns pelo jornalismo, muito obrigado. Caso um casal se separe e um dos cônjuges case com um cidadão americano e depois do green card entre nas Forças Armadas, a cidadania é automática? E quanto tempo demora? Muita gente, o Tilão está fazendo a pergunta aqui, foi até bom chegar nesse assunto. Muita gente pergunta sobre essa questão das Forças Armadas, doutor. E aí? Bom, existem programas nas Forças Armadas, inclusive, que o Trump já tentou tirar ou tirou. Eu não me informei muito sobre isso, vou falar a verdade. Você falou que eu nunca falo que eu não sei, mas essa parte realmente eu não vejo, porque o próprio Exército faz isso. Então, eu não tenho interesse em realmente me inteirar sobre isso, porque eu não vou pegar clientes que o Exército não aceita, eles mesmo fazem lá. Mas existe realmente uma cidadania antecipada, que você faz quando você é residente, entra nas Forças Armadas, e aí você pode, dentro de, se eu não me engano, é 1 ano. Você pode, com 1 ano, virar cidadão americano, e aí você já tem, já pode fazer petições, normal, votar, tudo. Você virou americano de verdade. Se voltar vivo, né, da guerra, né? Também tem essa, né? Enfim. Bom, deixa eu aproveitar aqui, tem um último comentário, doutor, antes da gente ir embora. O Augusto e a Sabrina, que eu acho que você conhece, esse casal, o senhor Augusto, dona Sabrina, eles falaram o seguinte aqui: o advogado é muito bom, mas ele torce pro Bahia, coitado. KKKKK. Ele sabe que eu não torço pro Bahia, eu torcia pro Bahia, quer dizer, eu torço pro Bahia que se dê bem lá, eu sou baiano, ou fui, mas meu time é o LA Galaxy. Agora. É? Tá, tudo bem. Ele falou isso porque ele torce pro esporte e ele acha que foi campeão em 87, mas ele sabe que não foi. Aí, ó, tomou?